onde habitou o pecado em mim. Superando a tua graça, quebra as barreiras. Superando a tua graça, venha sobre nós, fogo abrasador. Venha sobre nós, como em Pentecostes, e venha sobre nós, teu fogo abrasador. Venha sobre nós, como em Pentecostes. Já não existe medo aqui, declare. Já não existe medo aqui. Meu coração, Senhor, ele é a tua casa. Meu coração é tua casa. Onde habitou o pecado em mim, não tem mais espaço. Onde habitou o pecado em mim. Superando é maior tua graça. Superando a tua graça, venha sobre nós, fogo abrasador. Venha sobre nós, como em Pentecostes. Venha sobre nós, teu fogo abrasador. Venha sobre nós, como em Pentecostes. E nessa manhã, você me mostrava uma grande abertura de muitos corações à ação do Espírito Santo. E o Espírito Santo, quando Ele dá essa graça da abertura do coração, vai brotando dentro dela esse efeito do céu, da graça do céu sendo derramada sobre cada um de nós, a unção necessária para bem viver na santa vontade de Deus. Vem, ó guia do Espírito. Vai tocando os corações agora, vai derrubando as barreiras, Espírito Santo. Renova o nosso interior. Vem, ó guia do Espírito. Entrega-te corpo, alma e espírito, a ação do Espírito Santo agora. Ora com todo o teu coração. Deixa o Espírito Santo agir, deixa Ele quebrar as barreiras. Pessoas atormentadas pelo pecado, pessoas querem ser arrastadas pelo mundo agora. O Senhor está quebrando aquilo que te divide, aquilo que se coloca em oposição contra ti, contra Deus. O amor do Senhor está agora invadindo os corações. O Senhor mostra uma limpeza de uma válvula, mas só que é na parte interior. O Senhor mostra
essa limpeza no teu coração agora. O Senhor está libertando você de toda sujeira impregnada há muitos anos, que tem feito muito males a ti. É como se fosse uma sujeira antiga que o Senhor precisa remover, que não é removido de qualquer forma, de qualquer maneira, com qualquer facilidade, não. É a ação do Espírito de Deus que vai movendo agora, que está arrancando aquilo que estava impregnado na alma, como um veneno nocivo, como a intoxicação. O Senhor está retirando agora desses males. Já não existe medo aqui. Meu coração, Senhor, meu coração é tua casa, onde habitou o pecado e me declarei, onde habitou o pecado em mim. Superabundou em maior majestade, superabundou a tua graça. Por ele venha sobre nós, fogo abrasador. Venha sobre nós, como em Pentecostes. Vem, Espírito Santo, venha sobre nós, Senhor, teu fogo abrasador. Venha sobre nós, como em Pentecostes. Eu convido o Frei para vir aqui na frente. Você se quer nossa mão sobre ele agora, pedindo que o Espírito Divino nesse momento venha inundar todo o seu coração, todo o seu ser nesse momento. Nós pedimos, Senhor, derrama a tua unção, derrama a tua graça, vem com poder abrasador nesta manhã, vem com o teu poder renovador nesse dia de hoje, nesse domingo, dia do Senhor. Dá-lhe ousadia, Espírito Santo, dá-lhe essa intrepidez, essa graça que vem, que brota de ti. Sim, Espírito Santo, que os dons e os carismas sejam usados neste lugar, seja manifestado para a glória do teu santo nome. E venha sobre nós, fogo abrasador. Venha sobre nós, como em Pentecostes. Venha sobre nós, seu fogo abrasador. Venha sobre nós, como em Pentecostes. Fazendo essa limpeza, essa libertação.
nesse dia da Assunção de Maria ao céu. Peçamos também a ela que nos dê a graça que no dia da parousia todos nós irmos ao encontro do meu amado Filho do céu, para triunfar da glória celeste, junto com Maria, com os santos, com os anjos do céu, louvar ao Senhor eternamente com os serafins, com todos os cores celestes. Por isso renova em nós, Senhor, assim como derramaste teu Espírito no meio dos apóstolos e a Santíssima Virgem Maria estava presente. Por isso Nossa Senhora está à nossa frente, pisando no demônio, brilhando como o sol, em ordem de batalha. Maria está de prontidão, ela que é a guerreira por excelência. Também está nos conduzindo para o céu, com São Miguel Arcanjo e todos os anjos da milícia celestial. Clamemos esse Espírito Santo sobre nós, esse fogo abrasador que nunca se apaga, esse fogo abrasador que estremece no nosso sangue, como estremeceu o sangue dos gloriosos mártires de Cristo. Por isso, não só suplique a vida, mas suplique a permanência do Espírito Santo em você. Dê essa liberdade para que o Espírito Santo possa atuar em você, na sua vida. Chamo aqui também à frente o Frei Valdomiro, meu confrade, para que o Espírito Santo também possa estar presente sobre ele nesse momento, sobre o nosso instituto, sobre o nosso superior, sobre os nossos frades, sobre toda a vida religiosa, a família franciscana e as congregações, sobre esta comunidade suscitada pelo Espírito Santo, a exemplo do glorioso patriarca São José. Ele também que é terror dos demônios, que é príncipe do céu e domina contra Satanás. Suplicamos também a presença de São José nesse momento, do nosso glorioso Pai Seráfico São Francisco, serafim angelical do reino do céu, e nossa Mãe Santa Clara de Assis, a seráfica esposa do Senhor. Por isso vem, Espírito, permanece em nós, fica conosco, a terceira pessoa da Santíssima Trindade, mesmo com as nossas misérias, as nossas fraquezas. Tira de nós, Espírito Santo, a mancha do pecado, aquilo que nos aponta contra Deus, aquilo que nos aponta contra o amor verdadeiro. Suplicamos, nós necessitamos da tua graça, necessitamos desse auxílio fervoroso. Por isso, suplique o Espírito de Deus, clame a Ele para vir socorro na tua vida, para vir consolar tua alma, teu coração. Vem, Espírito Santo, não demores mais, pois temos sede de vós. Estamos apressados, Senhor. Venha ao teu encontro, derrame uma gota de sangue do seu sagrado e amantíssimo coração sobre nós, não pelos meus méritos, Senhor, mas pela tua infinita graça. Que o Espírito Santo está suscitando no meio de nós, assim como suscitou no meio dos apóstolos em Pentecostes. Clame ao Espírito, deixe Ele fazer a obra inacabada na sua vida, a obra que por nossos méritos próprios não conseguimos fazer. Nós dependemos de Ti, Senhor. Sem Ti nada podemos fazer. Sem o Senhor nós não podemos ir a canto nenhum. Sem o Senhor nós
não podemos sair do campo, nós não podemos ir muito longe. Por isso suplicamos a sua graça. Não tardeis mais a notícia do esposo da igreja, esposo amabilíssimo do teu povo, das nossas comunidades. Ó Espírito de Deus, ó Espírito Santo, ó Espírito Santo, ó Espírito de Deus, ó Espírito Santo, venha sobre nós, o abrasador, venha sobre nós, o Pentecostes, venha sobre nós, teu fogo abrasador, Venha, Senhor, venha sobre nós, homem Pentecostes. Já não existe medo aqui, já não existe medo aqui. Teu coração é tua casa, diga para o Senhor. Teu coração é tua casa, onde habitou o pecado em mim, onde habitou o pecado em mim. Hoje é maior, superabundou a tua graça, superabundou a tua graça. Venha sobre nós, fogo abrasador, venha sobre nós, venha, Senhor, homem Pentecostes, venha sobre nós, teu fogo abrasador, venha sobre nós, homem Pentecostes. suplique ao Senhor. Por isso, vá dando acesso a Jesus, para que nesse dia, de forma especial, neste dia 17 de agosto, possa para sempre ficar marcado na sua vida. Não só como mais um dia, mas um dia especial que você deu livre acesso para que o Senhor lhe liberte, para que o Senhor viva contigo, como diz o grande São Padre Pio de Pietrelcina. Fica, Senhor, comigo. Se queres, Senhor, que eu te sejas fiel. Por isso clame ao Senhor. Sem ti, Senhor, sem o teu auxílio, nós não podemos ser fiéis. Nós não podemos ser correspondentes a esse amor grandioso, a esse amor que liberta, a esse amor que cura, a esse amor fervoroso que quer nos resgatar, que quer tirar aqueles que estão perdidos, afundados no buraco do pecado, nas drogas, na prostituição, em tudo quanto não presta. O Senhor quer nos libertar, quer ir ao alcance das periferias, quer ir ao alcance dos centros de prostituição e quer a todos libertar do pecado. O Senhor quer mostrar para eles uma vida nova, como mostrou aquela mulher que estava pega em adultério, e o Senhor disse: vá, seja feliz e não deixe mais com que o pecado entre na sua vida. Quão miserável sou eu, Senhor, aqui suplicando a sua misericórdia. Como diz nosso Pai São Francisco, eu sou apenas um pobre verme no meio do celeiro do Senhor. Por isso vamos cantar assim: eu abro as portas do meu coração, te dou livre acesso, Senhor. Eu abro as portas do meu coração, te dou livre acesso, livre acesso. Vá dando esse
te dou livre acesso. Vá clamando a Ele, vá deixando Ele entrar na sua vida dele. Meu coração Te dou, que Ele é manso e humilde de coração. Pois o teu braço forte realiza, Senhor, realiza em mim, realiza em todos nós. Pois com teu braço forte, Senhor, me ergues do chão. Pois o teu braço forte, Senhor, com teu braço forte realizas prodígios. Pois com teu braço forte, Senhor, me ergue no chão. vá cantando baixinho pela última vez, sua Pois voz. com teu braço forte, Suavizando a tua alma, para o Senhor fazer realizas prodígios. Pois o teu braço, Senhor, Pois com teu braço forte, Senhor, me ergue do chão. São Miguel Arcanjo, Defendei-nos no combate, sede o nosso refúgio contra as maldades e as ciladas do demônio. Ordena-lhe Deus instantemente o redeus, e vós, príncipes da milícia celeste, pela virtude divina, precipitai no inferno a Satanás e a todos os espíritos malignos que andam pelo mundo para perder as almas. Amém. Pois muito bom dia, vamos ajudar com o fundo musical. Deve dar certo? Dá certo. Muito bem. Então, eu já tinha subido lá para cima, chegar na capela, aí vim para cá. Aí Ricardo ligou, né? Pois muito bem. Vamos tratar sobre esse tema no qual foi proposto. Ricardo me repassou, né? Eu vim acompanhado também do meu irmão confrade, Frei Valdomiro, que já é frade de votos, né? Eu sou ainda frade noviço, estou nessa etapa de formação, nessa etapa de descoberta do chamado de Deus. Eu já tenho uma caminhada na minha vida de muita dificuldade, sabe? O desejo, eu acredito que de ser padre ou de ser frade também, porque os dois andam em comum, começou em 2016, né? Eu fui criado, eu sou do Rio Grande do Norte, sou natural de Francisco Damas, no interior do Rio Grande do Norte, na região alto-oeste do estado. E em 2015 eu perdi a minha mãe avó, né? Fez 10 anos agora, dia 13, né? E meu aniversário foi sexta-feira, no dia que foi o seu enterro. Eu desde pequeno gostei muito da igreja, ia com ela, com meu pai também, que na época não frequenta muito, mas aprendi muito com seu exemplo, pai, pessoa dedicada até hoje. Ele me trata como se fosse ainda aquela criança que ele me pegava nos braços, né? E desde criança eu ia muito, né? Desde todos os anos ao santuário de Canindé, no Ceará, São Francisco das Chagas, né? Santuário de grande centro de romarias. E ali eu sempre via Francisco no altar, cara, né? São Francisco, aquela bonita imagem que
retrata Francisco no momento de êxtase, quando ele recebeu a impressão das chagas, né, de Nosso Senhor, que ele ficou estagnado do Espírito Santo e da graça de Deus, que Nosso Senhor apareceu para ele no Monte Alveste, né, em forma de anjo, de um serafim. Por isso que São Francisco também é considerado como serafim angélico, né, da corte celeste. E alguns dizem que ele ocupou o lugar que era de Satanás no céu, o lugar de luz que São Francisco ocupou, né? Então eu via no rosto de Francisco e também daquele povo romeiro, aquele povo sofrido, né, que faz todo o seu esforço para ir, o rosto de Deus, como São Francisco viu no leproso. E eu dizia assim, eu queria ser como Francisco. E sempre esse desejo ficou mais forte em mim. Eu ingressei em 2022 no postulatário dos frades menores, lá em Triunfo, aqui no interior, perto de Serralhada. Fiz todo o meu postulatário, entrei no noviciado dos frades menores. E por algumas questões, eu acredito que não foi fraqueza, porque nada na nossa vida, quando a gente tem convicção de algo, é fraqueza. Mas é a luz do Espírito Santo. Deus providencia tudo. Às vezes a gente se queixa tanto do tempo, eu perdi tempo, eu não estudei no tempo certo, não sei o que, o tempo passou, não. Tudo é como Deus quer, é na hora certa dele. O nosso tempo, ele jamais deve ser colocado como prioridade diante do tempo de Deus. Então, por alguns motivos pessoais de saúde, né, eu precisei de saúde mental, precisei me afastar do noviciado. Quando eu fui retornar para o noviciado dos menores, que eu tinha há 3 meses, para fazer o pedido de retorno para lá, não me aceitaram mais. Então, eu digo, foi um livramento, eu acho. Porque tudo é como Deus. Tudo é como Deus. E conheci o Frei Médico aqui, já conheci os gatos lá de Solidão. E lá em Solidão tem uma casa do nosso instituto. Fica próximo a Triunfo, então já tenho contato com os gatos lá. E acabei conhecendo o instituto e estou aqui no noviciado, né? Com a graça de Deus, se Deus permitir, dia 2 de fevereiro, farei meus votos, né, aqui em Limoeiro. Então, para dizer que às vezes, na nossa vocação, principalmente a religiosa, a gente tem esse costume de dizer, fulaninho fica pulando de um canto para outro, fulaninho não sabe o que quer. Na verdade, às vezes não é que nós não sabemos, é porque às vezes nós não encontramos o que está escondido, o que está dentro do interior, que é aquilo que Deus quer que a gente descubra, como diz Santa Teresa, no meu castelo interior. E às vezes acabamos se enganando e às vezes colocando até a culpa em Deus, porque as nossas escolhas, elas não remetem à vontade de Deus. Elas não remetem à vontade de Deus. As nossas escolhas próprias, as nossas necessidades próprias. Mas quando aquilo que queremos, aquilo que buscamos, nós sentimos que é propósito de Deus, eu digo com convicção, nada pode empatar. Nada. Porque se não deu certo algo na sua vida, é porque não era o projeto de Deus. Porque o que é de Deus será. A não ser que você tenha um coração fechado demais e não aceite. Queira ficar pulando Deus. Então, só para dar essa introdução e trazer esse pequeno testemunho de vida, para dizer que a nossa vocação, a primeira vocação, ela começa no seio materno. Ali o Senhor, por inspiração própria dele,
Ele nos criou no seio das nossas mães, das mães terrenas. Nós também amamos, nos trouxeram ao mundo. E essa primeira vocação, que vem do verbo vocare, latim, vocação, é a vida. E a vida, ela se entra em completude pelo batismo. A nossa segunda vocação, meus irmãos, é a vocação de cristãos. Mas como eu costumo dizer, como eu aprendi lá no meu interior, não cristão de meia tigela, mas um cristão verdadeiro. Não um cristão que levanta bandeiras de ideologias. Não um cristão que fica ensinando besteira para os seus irmãos. Mas um cristão que nas suas limitações, nas suas fraquezas, ele busca instruir o seu irmão no caminho da salvação, no caminho da verdade. Porque Jesus diz: eis que conhecereis a verdade, e a verdade nos libertará. Amém. Glória a Deus. A verdade, ela cura. Amém. Não é a verdade do protestantismo, não, que eles pegaram isso como válvula de escape, mas é a verdade do Evangelho da Santa Igreja, no qual nós pertencemos, no qual nós fazemos parte. E é essa verdade que os santos pregaram com o seu testemunho, com a sua vocação. Em especial hoje, falando da vida religiosa, tantas ramificações que vieram das grandes ordens dentro da igreja, falando em especial do franciscanismo. Quem foi São Francisco? Eu costumo dizer que os santos não nasceram santos, mas a maioria dos santos, eles foram tirados do pó, eles foram tirados da lama, foram tirados do pecado, porque o Senhor os queria. E como eu dizia anteriormente, quando é de Deus, quando é para ser de Deus, possa ser quem for, possa ser o pior sujeito, mas o Senhor suscita, o Senhor levanta. Por quê? Porque o Senhor ama. E quando o Senhor ama, Ele manifesta esse amor de forma particular, que Ele começa a latejar dentro do peito. Foi assim com Francisco. Qual era o sonho material de Francisco? Qual era o sonho pessoal dele? Qual era o projeto de vida dele? Era ser cavaleiro. Mas o Senhor fez com que, assim como Paulo, Francisco caísse do cavalo e voltasse em retirada da guerra para dizer: não é seu sonho que prevalece, não, Francisco, porque ele não vai lhe levar a lugar nenhum. Não é a sua felicidade que vai prevalecer, não. É a minha felicidade que eu tenho para você, Francisco. E Francisco é prisioneiro, ele apanha do pai dele, ele é humilhado pelos seus companheiros de farra, pelos seus companheiros de guerra. Mas Francisco encontra com o amor verdadeiro, com o Altíssimo Senhor, que lhe conduziu. O Espírito Santo suscitou nele uma grande obra. O Senhor disse: Francisco, meu filho, vai, reconstrua a tua igreja que está em ruínas. Reconstrói o meu povo. Francisco, com a sua ingenuidade e a sua maturidade humana, Francisco entendeu que era a igreja de pedras. E ele ficou feliz pelas ruas de Assis. Por isso que Francisco era chamado também de louco, porque foi uma mudança tão radical que as pessoas não sabiam mais quem era o filho de Pedro Bernardone. As pessoas realmente viram a transformação radical na vida dele, a ponto de dizer: Francisco ficou maluco, Francisco ficou doido, porque andava pedindo esmolas pelas ruas de Assis como mendigo. Porque ele mesmo disse, quando ele se despojou diante do pai dele, diante do bispo da Perúgia de Assis: eu não me pertenço mais, Pedro Bernardone,
Nada que eu tenho que é seu me pertence, eu pertenço a Deus. Porque deve haver coisa mais feliz. É interessante que Francisco vai dizer na hora. Existe felicidade maior, deve haver. E aí entra o mistério de Deus. A gente confia sem saber o que é. Francisco se preparava para uma grande missão, para um propósito de Deus. Mas era um mistério que ele mesmo não conhecia ainda. E ele se lançou, imagine só, um jovem burguês rico do século XIII, no auge da Idade Média, onde os cavaleiros estavam sendo enviados para as cruzadas, e Francisco queria abandonar tudo isso. Até o pai dele questionou: quem é essa voz? É algum espírito, Francisco, que está lhe perturbando? Digo: não, é o meu Senhor, e eu preciso atender o chamado dele. Por isso o Senhor também, a exemplo dos santos, como tirou Francisco da lama, e hoje Francisco tem esse bonito exemplo para nós. Precisamos compreender que a vocação ela é um processo permanente, ela dura até o final da nossa vida, e se não ser ousado, melhor dizer, a nossa vocação ela dura até o céu. Porque no céu nós também não vamos perder nossos nomes, não vamos perder o nosso conhecimento original diante de Deus. Porque, como o Senhor vai dizer, Ele próprio Ele nos chama pelo nome. Ele nos consagra pelo nosso nome. Como chamou Samuel, profeta, grande Samuel. Como chamou Abraão. Vemos a ousadia dos profetas. De Moisés, que foi tão ousado com Deus para a libertação do seu povo, do povo cativo, do povo que necessitava da graça de Deus. Embora aquele povo depois foi ingrato com Deus, foi adorar deuses pagãos, deuses falsos, mas Deus revelou a sua glória manifestando e ainda mostrou as costas para Moisés. Por isso que eu digo, a nossa vocação ela é um mistério, porque nós compreendemos à medida que nós vamos vivendo. O segundo passo é a felicidade. Tudo isso que eu já falei nos leva a um único fim, que é viver feliz eternamente, Ricardo, no céu. A nossa vocação de batizados, recapitulando, nos leva à santidade. Se uma pessoa quer se batizar somente para botar num álbum, é coisa perdida, não adianta de nada. Continua sendo batizado, mas não vai dar o testemunho do amor de Deus. Jamais conseguirá se encontrar com Cristo, a não ser que Ele próprio se permita. A santidade, o mais difícil, porque o próprio Senhor vai dizer: temos que passar pela porta estreita, temos que passar pela escuridão, temos que passar pelos dias das trevas, temos que passar pelas dificuldades, que às vezes nós não queremos tomar a nossa cruz, e às vezes queremos diminuir o fardo dela, sabendo que o Senhor, Ele só dará cruz conforme nós podemos carregar, conforme as nossas próprias forças. Deus não dá nem uma cruz menor, nem uma maior. Isso é o segundo passo que está dentro do nosso cronograma que nós devemos viver, de ser santos. Os santos não viviam para si, os santos se apagaram para o mundo.
e viveram somente para Deus. Foi isso que São Francisco fez. E depois veio Santa Clara, que fugiu, imagine só, na noite de casamento. O pai dela foi correndo atrás dela, doido, o tio, sei lá. Eu acho que o pai dela tinha morrido, eu acho que se não me engano foi o tio dela. Porque veja só, até naquele tempo, os pais queriam mandar na vocação dos filhos. Não, você vai se casar com fulano que é rico. O caso morre, né, cara? Mas Clara foi ousada. Clara, como diz na canção, foi Jesus Cristo que me cativou. Francisco somente apontou o caminho. E Clara sai à noite ao encontro de Francisco e seus frades, e ali ela se derrama aos pés do Senhor, fazendo voto de pobreza, não ter nada para si, mas de ajuntar o seu tesourinho do céu já aqui na terra, para gozar desse tesouro no céu. De castidade, todo o seu corpo entregue à pureza verdadeira. A pureza não somente do se abster das relações, mas a pureza de todo o nosso corpo, de todas as nossas entranhas. Isso se dá a castidade. E depois a santa obediência. Então, Clara foi essa mulher ousada que diante da cruz de São Damião em Assis, Francisco cortou seus cabelos e ela disse: minha vocação eu já encontrei há muito tempo, esse mistério grandioso eu já encontrei, não pertenço mais ao Senhor Deus, nem a meu Pai, pertenço a Deus. Então vejamos a que ponto também a nossa ousadia deve nos levar a compreender esse chamado de Deus na nossa vida. A vida religiosa, não só para a vida franciscana, mas para todas as outras congregações que tiveram grandes inspiradores, fundadores, deve nos inspirar para um caminho de santidade. E elas vivem sobre esses pilares santos: o não ter nada, o buscar ser menos egoísta, eu digo para mim mesmo, buscar ser menos vaidoso. Porque Francisco ele foi tão radical de um ponto que até o Papa Honório na época cogitou ver se aprovava a regra ou não. Mas até o Papa quebrou a cara, porque o que Francisco anotou lá na regra, quando eles foram pedir a aprovação ao Papa, era só o que estava escrito no Evangelho. Francisco não acrescentou mais nada. Vá, não leve sacola, não leve dinheiro, vá e pregue aos confins da terra. Quando entrar em uma casa, dê a paz. Pronto. Se quer ser rico, verdadeiramente, vai, vende tudo que tem, dá aos pobres. Isso foi essa pobreza autêntica que Francisco viveu e que infelizmente nós não chegamos nem nos pés da poeira, porque foi um mistério revelado especificamente a ele. É claro que não conseguimos viver como ele viveu no seu tempo, mas nós temos a mesma graça de ser santos como foi ele. Se nós seguimos esse modelo de vida na nossa vida, encarnado na nossa vida. Falemos de castidade. Maria, a nossa mãe,
Por excelência, ela é modelo essencial dessa castidade. Porque a castidade, como eu disse, não é só se abster de sexo, do sexo imoral, que não presta, do que o mundo divulga por aí afora, que é bom. E o que vemos, infelizmente, dentro dos nossos congressos é uma devastidão, uma safadeza contra a Santa Igreja, contra os ensinamentos de Deus, contra os mandamentos de Deus, contra aquilo que Deus não deixou do mundo, contra aquilo que Deus não permite, contra esses falsos amores que infelizmente às vezes católicos pregam por aí. Porque é permitido, porque toda forma de amor é amor. Sim, mas vai contra o mandamento sagrado de Deus. De onde é que isso é amor? Se vai contra a vontade de Deus. E como é que Deus vai revelar o seu mistério de amor na nossa vida dessa forma? Há uma banalização, Ricardo, do que é sagrado hoje em dia. Alguns padres, infelizmente, ficam tudo pode, tudo é permitido. Não sei o que. Deus é amor. Deus é amor, é. Mas como diz Padre José Augusto, que eu tenho uma grande admiração, Deus é amor, mas é justiça. Como ele, Padre José Augusto, eu sou ousado dizer aqui também. Só se for fazer um útero de plástico para que dois do mesmo sexo tenham filhos. Então a castidade ela permeia tudo isso, mas ela permeia acima de tudo a nossa convicção pessoal com Deus, porque não adianta eu me prender dos desejos carnais se eu não tenho a liberdade de amar o irmão, de amar a Deus. Porque tudo isso deve corresponder numa só coisa: o favorecer a caridade para com o outro e o amor para com Cristo, com Jesus, através do irmão. É isso que a castidade deve nos levar. É uma virtude que nos purifica e faz que, através dessa nossa pureza, nós também possamos ser sinais de pureza na vida do irmão que precisa e que necessita. A igreja não exclui ninguém. Muitos é que querem achar que a igreja é como se fosse uma alfândega qualquer. O Papa Francisco, o saudoso Papa Francisco dizia, ela é uma alfândega sim, mas alfândega no sentido de salvar almas. A igreja é um hospital para quem quer salvar a sua vida, quem quer ser santo, quem quer ir para o céu, quem quer viver na terra, vivendo a vida de caridade, se doando ao outro, fazendo não só a caridade material, é importante também, mas a caridade espiritual. A castidade ela remonta tudo isso que nos leva para Cristo, que foi o esposo perfeito que Santa Clara se entregou. Como São Francisco diz no dia dos Olhos de Clara: está pronta, Clara, para se encontrar com o esposo da sua vida? Celebrar o dia de Santa Clara, agora dia 11, né? Celebramos o dia dela. Então é isso. Viver inteiramente para Deus. Nossa Senhora é um exemplo perfeito de castidade, porque ela foi casta desde a sua concepção, desde a sua vinda à terra, para a missão corredentora. Não é um dogma, mas por que não nós não poderíamos chamar a nossa querida mãe, que hoje celebramos a sua glória na sua assunção ao céu, de corredentora? Porque Nossa Senhora participou acima de tudo, Ricardo, nos pés da cruz, dessa corredenção. E falando da obediência, se nós não vivemos, eu estou falando não só para quem é religioso, mas os votos é para todos nós. É claro que os religiosos eles fazem de uma forma específica, né, os votos, porque fazem a sua consagração a Deus diante do superior da congregação,
né, ou do instituto, no caso nosso, mas não é o superior que a gente se consagra. Ele representa, ele está ali para assistir, como se assiste um matrimônio. Porque é uma consagração também que a gente vai se consagrar com o esposo perfeito que é Cristo. Então ele representa aquele escolhido por Deus para assistir a essa consagração. E a obediência, se nós não tivermos a obediência, não temos nenhum dos outros dois. Nem a castidade, nem o de não ter nada de próprio. Então, para dizer que isso deve ser pilares de santidade para a nossa vida. Não somente de vender tudo e dar aos pobres, como aquele jovem rico que queria saber como se fazia para ganhar o reino do céu, a vida eterna, e depois ficou confuso, atordoado, porque Nosso Senhor foi bem direto, foi limpo e seco. Se quiseres ser feliz, e foi isso que permeou a vida de Francisco, seu carisma, se quiseres ser feliz, vá, vende tudo que tens e dar aos pobres. Dar aos preferidos de Cristo, não preferidos por alguns para fazerem demagogias, para poder ficarem no poder, mas os preferidos de Cristo, porque Jesus encontrou neles a esperança, o amor. E esse amor também se reflete em cada um de nós. Porque como Jesus vai dizer aos apóstolos, antes dele se entregar, pobres sempre tereis, mas a mim nem sempre vai ter. A pobreza que nós vemos no mundo, infelizmente, é a incompetência do pecado do homem, do nosso pecado, da nossa falta de amor para com os irmãos que sofrem, porque eles são usados como massa de manobra para quem quer chegar, quem está no poder, se gloriar nas redes sociais. Infelizmente, isso está dentro da vida religiosa, está dentro da igreja. Precisamos lutar nesse combate, porque as duas conexões devem estar juntas. O amor aos pobres, o fazer a caridade perfeita, que está no Evangelho, mas sem fazer apologia nenhuma. E segundo, levar essa caridade para a nossa vida como um marco de santidade, de perfeita alegria, como Francisco viveu, como Clara viveu. Por isso, vamos cantar a musiquinha, pedindo que diante desses três pilares que eu expus aqui, nós assumamos esse compromisso com Deus, de vivê-los, de resgatá-los para a nossa vida, para a nossa comunhão perfeita com Deus, para a nossa alegria mais terna com Ele. Por isso precisamos estar em constante renovação. Não é fácil a vida religiosa, mas ela é belíssima, porque foi dádiva de Deus. Deus usou Francisco, Deus usou São Bento, Deus usou Dom Bosco, Deus usou São Vicente, Deus usou São João Calabria e tantos outros santos, homens e mulheres, fundadores e fundadoras. O Espírito Santo. O Espírito Santo nos renova e nos dá a conhecer esse mistério. Então nós vamos cantar assim. Renova-me, Senhor.